A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Salmo 37, a partir de uma perspectiva judaica tradicional, considerando o contexto cultural, religioso e linguístico do mundo hebraico antigo. Vamos versículo por versículo do texto, dentro do Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O Salmo 37 é um dos textos clássicos da sabedoria bíblica que trata do problema do mal. Por que os ímpios prosperam? O poema aconselha a paciência, a confiança em Deus e comportamento ético, prometendo que a prosperidade aparente dos malfeitores é temporária e que o justo herdará a terra. No texto hebraico aparece a rubrica Ladavi, que na tradição rabínica é lida como indicação autoral ou como atribuição literária. Os comentaristas tradicionais tratam o salmo como de um autor fiel à escola davídica. Culturalmente, o salmo articula expectativas típicas do pensamento israelita antigo, conexão entre justiça e posse da terra, a herança da terra como recompensa, ênfase na retribuição divina, seja imediata ou final, e o ideal do tzadik, o justo, que confia em Deus. Essas ideias se consolidam em tradições talmúdicas e midráshicas, que aparecem citadas por Rishonins, quando explicam passagens que parecem contraditórias. Por exemplo, a observação de Davi: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Versículos 25 e 26, que o Talmud e o Midrash reinterpretam. Este terrelim funciona como uma coleção de conselhos. Imperativo: Berestil bar berrassavo, confia no Senhor e faz o bem. Imagem de contrastes, como grama que murcha, ímpio que desaparece. E de promessas, de herança da terra, de vindicação. A repetição de temas, Altirel, não tenha medo, Ekive el Ren, espere no Senhor, e irrite que viva o justo, cria uma lógica pedagógica. Não reagir à injustiça, agir corretamente, confiar e esperar na intervenção divina. As expressões não te indignes, não invejes, do primeiro versículo, leva os Rishonins a discutirem se a ênfase é na raiva, na inveja ou na competição social. O sábio Rashi frequentemente explica em termos éticos psicológicos: não te deixes consumir, enquanto o sábio Ibn Ezra foca no sentido do peshat gramatical. O versículo 3 diz: Berti bar bersabo, confia no Senhor e faz o bem. Aqui há uma combinação de confiança e ação, pois a tradição rabínica e os comentaristas gramaticais sublinham que confiança não é inação, é confiança acompanhada de marsevet tov, ou seja, agir corretamente. O versículo 29 diz: Betadiki yersu haeret, os justos herdarão a terra. Faz ligação com a promessa da terra, pois a tradição judaica interpreta frequentemente como herança real e espiritual. Para eles, a terra é tanto bem material e como esfera de vida justa. Os Rishonins tratam esse tema à luz da Halachá e da esperança messiânica. O primeiro versículo traz uma advertência direta: não se aborreça e não cobice a situação dos malfeitores. Ibn Ezra analisa a forma verbal e ressalta o sentido pragmático, o controle emocional para manter a integridade. O sábio Radak, por sua vez, enfatiza a comparação entre a efemeridade dos ímpios, vista nos versículos 2, e a postura do justo. O mestre Rashi incorpora leituras midrásticas. O não te indignes inclui a ideia de que invejar leva a mais ações. Ele cita tradições que consolam o fiel que vê sucesso momentâneo no malvado, lembrando que a vida do ímpio é breve. Os versos de 2 a 6 trazem imagens de efemeridade e instrução prática. O verso 3 diz: Berti bar bersabo, confia no Senhor e faz o bem. Anteriormente, no verso 2, somos informados que os ímpios são como erva, que logo murcha. Ibn Ezra sublinha que a confiança em Deus deve ser acompanhada de ação ética. Rashi, muitas vezes recorrendo ao Midrash, traça a lição moral: a prosperidade do ímpio não é sinal de aprovação divina definitiva. Os versículos de 7 a 11
começam mandando descansar no Senhor e terminam prometendo que os mansos herdarão a terra. O descansar é interpretado como paciência ativa. O versículo que diz que os mansos herdarão a terra é usado na literatura rabínica como um ideal ético. O Midrash Terrelim amplia a esperança e explica que o desaparecimento do ímpio é certo, ainda que temporário. Nos versículos de 12 a 20 aparecem descrições do ímpio como opressor. Rashi e Radak comentam que a derrota final do ímpio pode ser tanto histórica, a sua queda social ou política, quanto teológica, o castigo que há por vir. Há processos históricos e naturais pelos quais o ímpio perde posição. O verso 25 diz: "Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão." O Talmud e o Midrash discutem esse versículo, não necessariamente em sentido puramente material, pois a tradição talmúdica às vezes esclarece. Pão pode ser entendido espiritualmente, por exemplo, o sustento da Torá e de orações, e que a descendência espiritual do justo não fica sem guia. Os Rishonins incluem e citam essas leituras para evitar contradições com exemplos em que justos sofrem materialmente. No versículo 29 lemos: "Betadkei Ersur Haaret", os justos herdarão a terra. Essa fórmula remete à promessa patriarcal e à expectativa nacional. A herança da terra é um sinal da bênção divina. Os Rishonins interpretam tanto literalmente a posse da terra como metaforicamente posse da vida justa. O peso dado a Haaret, terra, no cânon bíblico faz com que os comentaristas Rishonins a tratem como uma promessa duradoura. Por fim, o Terrelim 37, na tradição judaica, funciona simultaneamente como um manual de resiliência ética e como confissão teológica sobre a justiça divina. Os Rishonins, Rashi, Ibes, Ra e Radak leem o Salmo com grande atenção ao Pshat e às tradições midrásticas, convergindo na conclusão prática de não permitir que a prosperidade do ímpio roube a paz do interior do justo, de cultivar confiança que se manifesta em ação ética e de esperar que Deus corrija a injustiça, seja nesta vida de modo histórico ou na retribuição última. Essa combinação de psicologia religiosa, gramática bíblica e esperança nacional é típica da literatura tradicional judaica do Salmo. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que este estudo do Salmo 37 motive cada um de vocês a nos acompanharem na análise dos salmos seguintes. No próximo vídeo, analisaremos o Salmo 38. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube, assistam, compartilhem, comentem e se inscrevam para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.